A diversidade étnica e religiosa tem sido fonte de conflitos em vários pontos do mundo. Na Europa, casos da Bósnia ou Kosovo, em África, no Ruanda ou mais recentemente na República Centro-Africana. Na Guiné-Bissau, a diversidade étnica tem sido sinónimo de paz e convivência pacífica. Numa altura em que se procura reformar o Estado, esta é até apresentada como uma vantagem do Estado guineense em relação a outras nações. Muitas vezes se fala de perigo da diversidade, mas eu penso que é um falso problema. A Guiné se continua a existir hoje como país e como Estado, é porque os conflitos políticos não se conjugaram com conflitos étnico-sociais, o que teria sido para nós fatal. No caso da Guiné-Bissau, por razões várias, a diversidade étnica nunca deu problemas a este país. Pode dar alguns exemplos? Nunca deu porque eu penso que hoje, se nós formos a ver nas relações interétnicas, mais de 80% das aldeias da Guiné-Bissau não são monoétnicas, são multiétnicas. Há esses contactos e essas misturas que continuam a fazer a força deste povo e uma base para poderem coabitar e coexistir pacificamente. As pessoas têm sabido conviver, tolerantes uns com os outros. Portanto, eu penso que o problema é que quando a gestão da diversidade não for bem feita, aí é que podemos ter problemas. Mas no caso da Guiné-Bissau, eu penso que, por razões várias, eu diria, por exemplo, a luta da libertação nacional, que contribui muito para a integração das pessoas, para a convivência das pessoas, e depois deste período eu penso que não se pode falar da diversidade como um fator de problema ou de instabilidade na Guiné-Bissau. A nossa população ou os diferentes grupos étnicos acomodam-se pacificamente com essa diversidade no seio de um Estado cuja função é ser gestor dessas identidades, apesar das suas fragilidades. Portanto, é função do Estado criar um quadro de harmonização dessas identidades para que todos se revejam neste Estado. A gestão da diversidade deve ser inclusiva, não deixar etnias, culturas ou tradições de fora. Um trabalho que requer investigação, pesquisas, um trabalho que ainda está por fazer. Há uma certa indiferença por parte das autoridades, há poucas sensibilidades em produzir informações à volta dos povos, das etnias, etc., que para mim poderia ser um elemento muito importante mesmo, que poderia servir o país, mesmo em termos de turismo. Qualquer programa político ou de governação, para produzir resultados positivos, tem de ser obrigatoriamente inclusivo e não excluir segmentos importantes da sociedade por razões da sua pertença étnica. Salvo poucos trabalhos, assim, em termos de estudos centrados em etnias concretas, mas não há, até aqui, depois da independência, um trabalho que possa ser feito para abranger mais ou menos todos os grupos étnicos na Guiné-Bissau, em termos de estudos etnográficos e antropológicos, que eu penso que é fundamental, porque quando falamos de gestão da diversidade, nós temos que conhecer cada um dos elementos que constituem esta diversidade. Sem conhecimento, dificilmente nós podemos traçar estratégias que possam ser úteis para a coesão e a união das pessoas. O setor educativo tem um papel a desempenhar. O incentivo ao estudo e realização de obras que abordem a riqueza étnica da Guiné-Bissau pode ser questão central para fortalecer os alicerces do país. Eu penso que, por exemplo, nós até aqui não há nenhum esforço em termos de escrita da história dos diferentes grupos étnicos na Guiné-Bissau. Que em termos de culturais, em termos, às vezes há espontaneamente algumas iniciativas que surgem, por exemplo, no quadro do Carnaval. Por exemplo, quando falamos de regiões, fala-se de região, porque normalmente as pessoas têm medo do conceito de etnia, que eu não sei porquê, mas falam de regiões
Mas quando falamos de região, estamos indiretamente a falar das etnias. Quando se fala em Bijagós, automaticamente por detrás está uma ideia. Quando se fala de Biombo, automaticamente, excessivamente, quando se fala de Gabo, de Bafatá, etc., de Cacheu, portanto, eu penso que nestes termos há sempre, o étnico está sempre presente, mas as pessoas não querem, se calhar, assumir, porque não é um dado novo, não é um dado de hoje, não é um dado só da Guiné-Bissau. O fator étnico mesmo na Europa levou muito tempo para que as pessoas possam ter coragem de fazer pesquisas, mas é um domínio muito importante porque é um componente muito importante da história de cada país. Nós somos o que sabemos. Daí, a educação está no cerne de tudo. Portanto, a educação, como sabem, é uma via privilegiada para uma ascensão social, permitindo a mudança de estatuto socioeconômico e condição social das pessoas. Portanto, pessoas vindas de diferentes grupos étnicos, outrora grupos não privilegiados. Tem que se produzir informação, tem que se incentivar a investigação, a pesquisa, que nunca foi uma prioridade ainda neste país, infelizmente. Então eu acho que é uma necessidade que as pessoas que estão à frente do país devem considerar e encará-la como um elemento fundamental para podermos criar bases para um desenvolvimento que possa ser sustentável. Qual é a sua etnia? Sou da etnia Balanta. Acha que é tratado de maneira diferente em função da sua etnia? Para dizer, acho que não. O convívio entre etnias de Guiné-Bissau, para mim, é normal. O meu pai é da etnia Manjaca e a minha mãe é da etnia Balanta. Qual é a sua etnia? Sou Mancanha. A minha mulher, a minha esposa, é de etnia Pepel. Não temos esse problema de separação das etnias. Eu sou aquilo que dizem misto, né? Cabriano de Bissau, um bocado de Pepel e Manjaco também. Uma parte cabo-verdiana e outra Pepel. Acha que é tratado de maneira diferente em função da sua etnia? Não, de maneira nenhuma, nunca. A minha etnia normalmente é fula, futa-fula. Acha que é tratado de maneira diferente em função da sua etnia? Não, eu acho que não há diferença entre etnias da Guiné. As etnias são harmonizadas, mas eu acho que não há problemas entre etnias. As reformas estruturais do país pretendem afastá-lo do ciclo crónico de instabilidade. Instabilidade essa que o discurso político, por vezes, tenta justificar com fundamentos étnicos, que, na verdade, são instrumentalizados para outros fins. Estas crises que temos vivido, as crises cíclicas ou instabilidades crónicas que temos vivido nessas últimas décadas, não tem rigorosamente nada a ver com o facto de termos vários grupos étnicos nesse país. A nossa classe política tem sido mais nociva do que a diversidade de qualquer outra diversidade. Não é? Então, se isto não se desenvolver, porque penso que as pessoas têm outras agendas diferentes daquela que é das pessoas que elegeram essas pessoas para as suas funções. Então, tem uma agenda à margem e que não lhes deixa tempo para poderem concentrar e pensarem, portanto, nas prioridades do país, no fator de paz e estabilidade para o desenvolvimento sustentável da Guiné-Bissau. Então, eu penso que o problema de governação, o problema de gestão do país, não deixou, portanto, o espaço para que estes aspectos tão fundamentais para a vida de um povo possam ter uma atenção devida. A estabilidade ou instabilidade que nós vivemos depende ou resulta da boa ou da má governação e não
da diversidade étnica, cultural ou social. No período, sobretudo, da abertura política, eu acho que houve uma tentativa de instrumentalização ou de utilização, mas que os próprios atores viram que isso não dava muitos resultados, porque se nós formos a ver, quer dizer, mesmo as etnias maioritárias do país, não há uma única que atinge por volta de 30%, 40% da população. Então, quer dizer, um grupo étnico, em termos de instrumentalização política, não pode ser uma solução para qualquer ator político, né? Então, eu penso que aí mudou-se de estratégia de tentar, mais ou menos, centrar a atenção em determinados casos numa etnia, mas tentar mobilizar elementos de outras etnias para poder ter, portanto, digamos assim, para poder fazer um jogo que possa dar algum resultado. Numa altura em que se procura reformar o Estado, a diversidade étnica é apresentada como uma vantagem da Guiné-Bissau em relação a outras nações vizinhas. Resta levar essa vantagem à prática. O que é que está na base dos conflitos, de um conflito interétnico? Muitas vezes é a terra, a posse da terra e o controle das águas. Nós não temos esses problemas, porque na Guiné, felizmente, não temos um problema de espaço vital. Há espaço para todos, há certos contactos que acontecem, mas são marginais em relação ao que nós podemos verificar em outros países. Nós não assistimos até hoje a guerras fratricidas, a guerras intertribais, onde há derramamento de sangue. Há certos contactos de natureza de roubos, mas são coisas menores. Mas em termos de coabitação, portanto, felizmente até hoje nós estamos numa paz, num país muito apaziguado. Eu penso que nós podemos dizer que temos uma vantagem, porque num território tão pequeno, com uma diversidade étnica tão grande, e as pessoas conseguem conviver sem grandes problemas. Enquanto nós sabemos que exemplos de países, portanto, concreto, onde o problema, o fator étnico é um constrangimento muito importante para a governação e para o desenvolvimento desses países. Mas o crioulo é uma característica desta mistura pacífica entre etnias, ao mesmo tempo sinal e instrumento da união. Nós temos uma particularidade de termos um crioulo que, por sinal, é um fenómeno insular. É um caso único no continente onde temos o fenómeno do crioulo que passou a ser uma língua nacional. As vantagens disso é que o crioulo permite pessoas de diferentes grupos étnicos de usarem, de falarem, de comunicarem-se através de crioulo sem passarem pelo português, que não dominam, porque não são instruídos, e sem recorrerem à língua de um outro grupo que é tido como concorrente ou hegemônico, porque isso, portanto, podia até criar um sentimento de dominação ou de uma assimilação forjada. Este é um processo que está a passar-se despercebido, mas que é um dos fenómenos que está a moldar uma certa identidade nacional, uma língua que todos utilizam sem pensarem que estão a apropriar-se de uma língua de um outro grupo, que é uma língua de todos. Portanto, é um fenómeno, uma especificidade guineense que representa uma diferença entre nós e os outros países, pelo menos vizinhos da sub-região.